Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 25 de novembro de 2023, são 8 horas da manhã. E a direita bolsonarista, amando de Bolsonaro, parte para cima do STF e agora é uma ofensiva total diante, inclusive, do fato que o STF está colocando bolsonaristas a rodo na cadeia e deve levar Bolsonaro para a prisão o ano que vem. E isso já tem essas consequências todas que você viu. Nos últimos dias, o bolsonarismo tomando o Senado, não é? Armou direitinho lá no Senado para conseguir tirar poder do STF e, inclusive, o STF chegou a ficar irritado com Lula pelo voto de Jacques Wagner, o líder do governo no Senado. Porque veja bem a situação. Ontem, Bia Kicis e Damares Alves ameaçaram o STF. A Bia Kicis disse que a PEC que limita poderes do STF é só o primeiro passo. A deputada federal afirmou que a proposta de emenda à Constituição que limita os poderes do STF é só um primeiro passo. Em cerimônia na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesta quarta, ao lado de Damares, Kicis disse que o Senado deu um recado ao STF, que é o que todo mundo sabe que está acontecendo. E o Senado, inclusive, agora vai atacar o STF pela questão da PEC das drogas, que libera o porte de drogas para quem não for traficante, para usuário, não é? E aí é que o Congresso e o Senado deve entrar nessa questão também para atacar o STF, e isso está virando uma guerra. E com o STF sob fogo, Gilmar questiona a lentidão da PEC dos militares. Ele aponta muito bem que essa aliança é entre o bolsonarismo parlamentar e os militares. O Gilmar Mendes deixa isso muito claro, apontando que, por exemplo, o Senado não está votando uma PEC que impede os militares da ativa de disputarem eleições. Então aqui está uma prova de que há um conluio entre a extrema-direita no Congresso e os militares contra o STF. Foi então que Lula se reuniu com ministros do STF ontem, após a aprovação da PEC no Senado, para mostrar a eles que não só não apoia tudo isso, como também para oferecer o apoio. O Lula já começou a se mexer para acabar com essa história de vez. E como é que o Lula se mexeu? Da seguinte forma, você vê aqui a outra matéria do site antagonista, tem essa aqui que o Lula esteve lá ontem, não é, para conversar com os ministros do STF após o ataque do Senado, e agora o Lula já foi lá dizer a eles que vai dizer ao STF que vai apoiar os seus candidatos para ministro do STF e para a Procuradoria-Geral da República. Os dois são sugestões de Dino e Paulo Gonês. Flávio Dino e Paulo Gonês são sugestões de integrantes do Supremo na disputa por vagas para a Procuradoria-Geral e para o Supremo. Com isso, o Lula retribui o apoio que vem recebendo do STF desde que o STF lhe devolveu a elegibilidade, desde que o STF permitiu a Lula disputar as eleições de 2022 e condenou Sérgio Moro, que o Lula vem acumulando uma dívida aí com o STF, e agora essa dívida vai começar a ser paga neste momento. E o Senado, enquanto isso,
tenta adiar a votação dos nomes da PGR do STF, esse vice-presidente do Senado, Vital do Rego, ele veio com essa história aí de que não dá tempo de votar, conversa e tal, porém o Lula, que é mais esperto que essa turma que tenta emascular o STF, já esteve mexendo os seus pauzinhos, dobradinha entre Lula e Pacheco, de olho em Minas e contra Zema. O Lula já foi no, vamos dizer assim, no chefe desse Vital do Rego e já se aproximou do Pacheco, e eles estão aí, prometeu apoio a ele na eleição em Minas, porque o Pacheco colocou em pauta essa PEC contra o STF lá no Senado para agradar o eleitorado conservador, e aí o Lula foi até ele e disse: olha, o negócio é o seguinte, em vez do eleitorado conservador, eu te dou meu apoio, e essa troca pode envolver, pelo apoio do Senado, pode envolver uma candidatura do PT em Minas. Será que o PT teria uma força tão grande em Minas para eleger o governador? Neste momento não se sabe direito. Dando apoio ao Pacheco, que já é forte lá, unindo-se esquerda e o PSD do Pacheco, esse movimento pode dar mais força para a esquerda em Minas e isolar o bolsonarismo do Zema. Então aí o Lula retribuindo, fazendo uma retribuição importante ao STF pelo apoio que ele vem recebendo, inclusive porque o governo Lula e a esquerda e o país vão precisar muito do STF nos próximos tempos, primeiro para tirar Bolsonaro, porque tudo isso que está acontecendo, pessoal, é obra do Bolsonaro. Essa PEC, tudo isso é obra do Bolsonaro. Precisa prender esse sujeito de uma vez, tirá-lo da política, porque senão ele vai continuar conspirando contra a democracia indefinidamente. Bom, e a má notícia é que você vai pagar a excursão do Bolsonaro e da quadrilha dele até a Argentina para a posse de Milei. Como esse pilantra aí é ex-presidente da República, minha amiga, meu amigo, o que acontece? Ele tem direito a várias coisas, inclusive gente para ir com ele na Argentina, um staff para viajar com ele para o exterior, carro, um monte de coisas aí que ele tem direito, e o Brasil vai pagar essa ação de Bolsonaro contra os interesses do país, né? Reabrir comissão de mortos políticos é completamente desnecessário, critica o presidente do Superior Tribunal Militar, que vinha tendo uma ótima relação com o Lula, mas que verbaliza essa questão dos militares que não querem que se investigue os crimes da ditadura, e o Lula está querendo investigar. Vem aí mais um pepino para o Lula descascar. De olho nas eleições de 2024, debate sobre passe livre é crescente entre pré-candidatos de direita. A direita vai enganar a população. Aqui à esquerda você vê o prefeito de São Paulo, aquele que ninguém conhece. E tem outros candidatos a prefeito aí. Você tem o pré-candidato à prefeitura Tarcísio Mota do PSOL, e o prefeito de Belo Horizonte Fuar nomando o PSD. Todos esses estão falando em passe livre, mas a direita, esse sujeito aqui, o Nunes, ele está querendo prometer passe livre se ele for reeleito. Quer dizer, ele não foi eleito, ele entrou na esteira do Bruno Covas, que morreu, se elegeu prefeito de São Paulo em 2020, não é? Se elegeu prefeito de São Paulo em 2020, o Bruno Covas morreu e ficou o vice dele, que é esse cara aí, o Nunes. E essa é uma grande mentira, né? Uma cidade de 13 milhões de habitantes, você vai dar ônibus de graça para todo mundo, metrô de graça para todo mundo? Isso é conversa fiada, não vai acontecer.
Nunca aconteceu, nem pelas mãos de prefeitos de esquerda, Marta Suplicy, Fernando Haddad, Erundina. Não dá, é impossível, é muita gente. Mas eles vão tentar enganar a população. Ano que vem tem eleições importantíssimas. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, os bolsonaristas criam um bloco contra o Tarcísio. Eles acham que o Tarcísio não está sendo bolsonarista o suficiente. E aí vai ser uma briga interessante de ver. Compre pipoca e guaraná. Direita brasileira surfa na onda de Milei, mas vai ser por pouco tempo, porque daqui a pouco esse Milei vai começar a se arrebentar inteirinho e a direita vai ficar chupando o dedo. Eles estão eufóricos e tal. Eu garanto para você, minha amiga, meu amigo, espera passar aí uns 6 meses desse governo para você ver o que vai acontecer. E por fim, o José Dirceu, ele foi para a esquerda. Ele que era do campo majoritário, sempre foi do campo majoritário, que era o centro das alas do PT, ele agora está aí no Avante, que é uma ala bem mais à esquerda, não é? Tá aqui o Genuíno também, e outros esquerdistas que estão com José Dirceu. E essa ala é muito minoritária, porque eles têm propostas aí que simplesmente se tornam incompatíveis com a aliança que elegeu o Lula. E no PT eles não vão encontrar força, mas o Dirceu sempre um guerreiro aí e tal, mas essa ala do PT aí é complicada. Então vamos ver o que é que vai dar isso. José Dirceu junto com a esquerda do PT não existia. Vamos ver como é que vai ser agora. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.